como é bom estar aqui. E também dizer que é um privilégio para cada um de nós que estamos aqui. Porque, na verdade, esse louvor, ele traz para nós esse chamado. Ele fala o quanto Deus, ele é bom conosco. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com meus irmãos uma palavra cujo tema é o que significa estar crucificado com Cristo. E gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 2 e o versículo de número 20. Gálatas, capítulo 2, versículo número 20. E gostaria de convidar você, na medida que você for encontrando aqueles que puderem, vão ficando de pé em nome de Jesus, para a gente honrar a este que é digno de louvor, de adoração. Também gostaria de pedir, nós estamos percebendo que muitas pessoas estão ficando do lado de fora da igreja, principalmente na hora da mensagem. Então eu queria pedir aos diáconos que, se alguém estiver aí fora, peça para entrar em nome de Jesus, porque esse é um horário importante. Todo culto é importante, mas a palavra, ela é uma hora essencial para que nós possamos aprender em Cristo. Amém? Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo de número 20. Amém? Vamos orar. Pai bendito e maravilhoso, esta é a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que nesta manhã ela possa se revelar ao nosso coração. Que nós possamos aprender muito mais de ti através da tua palavra. Fala conosco. Não deixa que nós saiamos daqui da maneira que entramos, mas que sejamos impactados pelo poder que há na tua palavra. É tudo isso que nós te pedimos, em o doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Queridos, nós vemos nestes últimos 5 anos uma situação bastante inusitada no nosso meio. Por um lado, uma grande sede de Deus no mundo, que tem feito que muitas pessoas se convertam a Cristo. Isso é muito bom. Por um lado, nós vemos que a ênfase da palavra, ela está bem maior. Hoje nós temos muitas ferramentas que nos proporcionam a divulgar, a pregar a palavra, e isso tem alcançado pessoas. É maravilhoso. Mas, por outro lado, queridos, nós vemos o crescimento de um evangelho que promete satisfazer todos os seus desejos aqui na terra, como num passe de mágica, levando as pessoas a serem iludidas. Porque esse não é o princípio da palavra de Deus. Esse não é o princípio da salvação. Não é que os nossos interesses daqui da terra sejam todos resolvidos como num passe de mágica. Nós recapitulamos a lição hoje, e nós vimos como isso é verdade. Não é? Como isso é verdade? Porque em momento algum a palavra, Deus, Jesus, nos promete isso. Nos diz que nós precisamos aceitar Jesus para que os nossos problemas aqui na terra sejam todos resolvidos. Não é isso que ele diz. Então, como nós vimos, por um lado, nós ficamos felizes, porque a pregação do Evangelho tem alcançado mais vidas. Mas, por outro, nós nos entristecemos,
Porque tem sido pregado um evangelho de coisas, um evangelho de conveniência, um evangelho onde as pessoas têm sido levados a fazer de Jesus o meio para alcançar o seu fim. E não é esse o princípio da palavra, não é esse o princípio da salvação. E hoje, Deus nos trouxe aqui, a mim e a você, para que saibamos onde começa o evangelho. Primeiro, nós precisamos entender o que é o evangelho. O evangelho eu vejo muitas pessoas falando sobre gospel. Hoje há uma moda de gospel, tudo é gospel. Mas gospel, querido, é evangelho. Evangelho é mensagem. Mensagem. Toda vez que você ouvir essa palavra evangelho, lembre-se, é a mensagem da verdade. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Quando o anjo anunciou a vinda de Jesus, anunciou isso, boas novas de salvação. É isso que ele anunciou. Então, isso é o evangelho de Cristo. E onde começa o evangelho? Na crucificação de Cristo. Onde é que começa na nossa vida o evangelho? Na crucificação de Cristo. O texto que nós lemos, né, esse texto que nós lemos, ele nos ensina que estar crucificado implica em 3 coisas. Primeiro, estar crucificado com Cristo é ter os olhos voltados para uma só direção. Esse é o primeiro princípio de estar crucificado com Cristo. Aqui, como nós vimos na primeira parte, na parte A de Gálatas 2:20, diz assim: já estou crucificado com Cristo. E aquele que está crucificado com Cristo tem os seus olhos voltados para uma só direção. Que direção é essa? Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Muitas pessoas estão olhando para várias direções ao mesmo tempo. Até mesmo aqueles que se dizem crentes, evangélicos, adventistas, estão com o coração dividido. Desejam o céu, mas também amam o mundo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se já está crucificado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então, queridos, precisamos saber que quem está crucificado com Cristo precisa ter os seus olhos voltados para uma só direção, a cruz de Cristo. Esse é o olhar que nós precisamos ter. Segundo, estar crucificado com Cristo é não voltar atrás. A parte B, aqui de Gálatas 2:20, diz assim: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que está crucificado, queridos, não volta atrás. A cruz significa um ponto final para ele. A vida não é mais dele, é de Cristo. Não retorna à vida antiga. Não há esse desejo no coração dele. Lucas 9:62, ele diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Segunda coisa que nós precisamos saber: aquele que está crucificado com Cristo não volta atrás. Ele não tem mais como voltar atrás, porque ele foi pregado na cruz. Ele foi colocado. Muitas vezes nós aprendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas precisamos entender que Jesus morreu pelo e com os nossos pecados. Nós estávamos lá. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 3, ele diz isso: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Precisamos entender, nós estávamos lá pela fé, nós estávamos na cruz de Cristo, não tem como descer dela. Não pode voltar atrás. A vida não é mais minha, a vida não é mais sua, a vida é dele. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus,
a vida passa a ser não mais minha, agora é dele. Então, segundo ponto que nós precisamos aprender é que quem está crucificado com Cristo, ele não pode voltar atrás. O terceiro ponto que nós aprendemos é que estar crucificado com Cristo é não ter planos próprios. Gálatas, capítulo 2, na terceira parte do versículo 20, diz assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aquele que está crucificado não tem planos próprios. Esse tipo de vida acabou para ele. As cadeias que o prendiam a essas coisas foram rompidas. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Precisamos entender, queridos, que nós não temos mais vida própria. A sua vida, essa vida que você vive aí, ela não é sua. Se você está agarrado a essa vida, você não vive a vida de Cristo. Se você está preso à sua vida, preocupado com a sua vida, buscando os interesses pessoais, ela não está na cruz, porque a cruz, ela simboliza Jesus Cristo. E a minha vida não é mais minha. Ah, irmão, então agora eu não posso pensar em mim mais nada, eu vou relaxar, não vou mais arrumar cabelo, não vou mais cortar meu cabelo e fazer minha barba. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de projetos. Estamos falando de objetivos. Quais são seus objetivos, queridos? Nesses seus objetivos, Jesus está nele? Se não está, você está vivendo a sua vida, você está vivendo os seus projetos, você está vivendo a sua história e não a história de Cristo. E não está na cruz de Cristo. Você precisa, ao sair de casa, você projetar Cristo. A minha e a sua vida precisa ser de projetar Jesus Cristo em nós. De que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Eu sempre gosto de falar sobre lá a experiência de Eliseu e a sunamita. Eliseu não foi lá na casa da sunamita, Eliseu ia passando, diz a palavra, e ela disse: ali vai um homem de Deus. Nós precisamos. O terceiro ponto de estar crucificado com Cristo é não ter mais planos próprios. É não pensar mais só em si. Ah, eu quero sim ter um carro bom. Para que você quer ter um carro bom? Ah, eu quero ter um carro bom para eu ir para a igreja, no meu ar-condicionado. Maravilha. Onde é que Jesus entra nisso? Onde é que Jesus entra nisso? Eu quero ter uma casa com uma piscina. Quem não quer? Eu quero. Mas para que você quer ter essa casa com piscina? Ah, eu quero para eu ficar, vou lá tomar meu banho no dia que eu quiser. Tá bom, onde é que Jesus entra nisso? Todos os meus planos precisam ter Jesus como o mais importante, como o mais precioso para a minha vida. Três pontos nós aprendemos nessa manhã, que é estar crucificado com Cristo. Primeiro ponto que nós aprendemos: ter os olhos voltados para uma só direção. Quem vive olhando para os lados, desce da cruz. Quem vive olhando para os lados, não está com os olhos voltados para a cruz. Segundo ponto, não voltar atrás. Porque quem vive voltando atrás, não está na cruz, não está crucificado com Cristo. E terceiro, não ter planos próprios. Porque os meus planos precisam ter Jesus em primeiro lugar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza que está crucificado com Cristo? Você tem certeza que a sua vida está refletindo Cristo para as pessoas que estão lá fora? Você tem certeza que a sua vida está expressando Cristo para a sua família, para os seus filhos, para quem convive você dentro de casa?
Muitas vezes nós dizemos assim: puxa vida, minha família não consegue ver esse Jesus, mas por que será que ela não consegue ver esse Jesus? Será que eu estou passando Jesus para a minha família? São indagações que não sou eu que tenho que fazer para você, mas é você mesmo. Eu tenho que fazer para mim, você tem que fazer para você. Como eu estou? Como eu estou? Será que verdadeiramente eu entendi o significado de estar crucificado com Cristo? Será que quando eu chego na igreja, eu venho para dentro da igreja ou eu passo o culto todinho lá fora? Qual é o interesse de você vir para a igreja? Qual é o interesse? Pais, qual é? Como você está vendo os seus filhos aqui na igreja? Você está deixando eles lá fora conversando? Queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos, tudo isso reflete em eu entender qual é o significado de estar crucificado com Cristo. Precisamos estar atentos a isso. Eu quero ler com você uma história que meu filho trouxe para mim. Eu estava preparando essa mensagem, eu gosto de comunicar, eu gosto de conversar. E ele disse: olha, pai, está aqui uma história que eu vi. Toma aí. E eu vou ler aqui com vocês. É a história de Rafael, que diz assim: Rafael sempre foi o tipo de pessoa que vivia olhando para várias direções ao mesmo tempo. Na igreja, aos domingos, ele cantava com os olhos fechados, sentindo cada palavra. Durante a semana, porém, corria atrás de status, aprovação e dinheiro, como se isso fosse tudo. Ele dizia que amava a Deus, e amava mesmo, mas também amava demais o aplauso, o reconhecimento, a sensação de estar por cima. O coração dele era dividido. Metade queria o céu, metade estava agarrado à terra. Certo dia, ao abrir a Bíblia, seus olhos pararam em um trecho que parecia ter sido escrito só para ele. E dizia o seguinte: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele leu uma vez, depois leu outra e sentiu como se Deus estivesse perguntando com carinho, mas também com firmeza: Rafael, para onde você está olhando? Naquela noite, ele percebeu que estava cansado. Cansado de tentar equilibrar dois mundos. Cansado de querer agradar a todos e, no fim, sentir-se sozinho. Foi uma mudança, não foi uma mudança mágica. No dia seguinte, as tentações eram as mesmas. As oportunidades de escolher o orgulho, em vez da humildade, ainda estavam lá. Mas algo havia mudado dentro dele. Agora, ele sabia que precisava decidir a direção do olhar. Rafael começou a fazer pequenas escolhas diferentes. Antes de aceitar algo só por dinheiro, perguntava a si mesmo se aquilo honrava o que ele dizia crer. Antes de falar para impressionar, pensava se aquilo edificava alguém. Ele não deixou de viver na terra, afinal estava aqui, mas passou a viver com os olhos no céu. Com o tempo, percebeu que buscar as coisas de cima não significa abandonar o mundo, e sim viver nele com outro foco, outro propósito. E o coração, que antes era dividido, começou aos poucos a se alinhar. Não perfeito, mas decidido. Porque, no fim das contas, a direção do olhar define o caminho dos pés. Queridos, essa história de Rafael foi de Deus chegar nas minhas mãos. Porque aqui eu pude encontrar esses 3 princípios. Quando Rafael, ele decidiu mudar, quando ele recebeu aquela palavra e decidiu mudar,
ele diz assim: agora ele sabia que precisava decidir a direção de olhar. Olhar para uma só direção. Olhar, quando nós verdadeiramente decidimos olhar para Jesus, nós passamos a olhar para uma só direção. Quando ele decidiu fazer pequenas escolhas diferentes, ele decidiu não voltar atrás. Porque quando nós decidimos por Jesus, nós não temos mais desejo de voltar atrás. Ou ainda, se vier uma vontade, nós não voltamos, porque buscamos a Cristo, que é aquele a quem nós estamos olhando. E quando ele decidiu não ter mais planos próprios, ele diz assim: mas passou a viver com os olhos no céu. Ele não quis mais fazer os seus próprios planos. Ele passou agora a inserir Jesus Cristo em todos os seus planos. E a pergunta que fica para nós, queridos, a pergunta que vem para os nossos corações é: como você está? Como está sendo a sua experiência de crucificação? Como você tem vivido essa experiência de crucificação na sua vida? Como você tem tratado a sua morte com Cristo? Porque, olha, se você não entender que você morreu com Cristo, se você não entender que você estava naquela cruz, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, como eu disse no capítulo 6 e o versículo 3, você não vai seguir esses caminhos. Você vai continuar vivendo a sua vida. Você vai continuar olhando para todos os lados, aquilo que for mais interessante. Existe um ditado muito interessante, que eu repito isso 1000 vezes em casa, onde eu chego, é que aquilo que é importante para nós, nós fazemos. Aquilo que é importante, nós fazemos. Para onde é que está o seu olhar? Para onde você está olhando, querido? Você está olhando para a cruz de Cristo ou você está olhando para outras coisas? Tem muita gente que, quando acabar o culto de hoje, vai olhar o galo. Tem muita gente que não veio para o culto porque está olhando o galo. Nem que seja na televisão. Para onde está? Qual tem sido o seu olhar, querido? É o que nós precisamos nos indagar. Nós precisamos todos os dias acordar dizendo: Senhor, guarda o meu olhar para ti. Guarda o meu olhar para ti. Eu posso ver qualquer coisa, mas eu tenho que estar com o meu olhar fixo em Cristo. O meu olhar fixo na cruz. O meu olhar fixo na minha crucificação. Eu fui crucificado com Cristo. Você repete isso? Repita isso comigo, bem forte. Eu fui crucificado com Cristo. Agora fecha teus olhos. Fecha teus olhos agora e repete isso bem forte. Pode ser melhor, pode ser melhor. Vamos dizer novamente. Repita isso toda manhã quando você acordar. Eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Eu preciso introjectar isso dentro de mim. Sabe por que a Bíblia diz que ela protege a nossa mente e o nosso coração? É porque nada desce para o coração se primeiro não vier na mente. Se eu não me convencer de alguma coisa, isso não vai se tornar vida para mim. Eu preciso primeiro me convencer. Eu preciso primeiro me convencer que eu estou crucificado com Cristo. Ei, por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou crucificado com Cristo. Não é porque eu sou adventista. Tem muita gente aí dizendo que não faz determinada coisa porque não é adventista. Deixa eu te contar uma pequena experiência que eu tive essa semana. Comentei ali com minha irmã Patrícia. Eu fui para um lugar, eu estou para ser transferido de local de trabalho, e fui conversar com um chefe. E quando ele chegou para mim, disse assim: olha, quer dizer que o seu problema é porque você é adventista, né? Eu disse: não. Não. Seu problema é porque você é adventista. Eu disse: não. Meu problema não é porque eu sou adventista. E depois falou mais algumas coisas e ele disse a mim: realmente, o seu problema não é porque você é adventista. Sabe por quê? Eu disse: não, porque eu também sou. Eu disse: glória a Deus. Porque o problema, querido, é que a questão é que nós estamos crucificados com Cristo e tem algumas coisas que não cabem para nós.
E nós precisamos dizer não a essas coisas. Porque se os nossos olhos estiverem voltados para a cruz de Cristo, nós vamos ter facilidade de dizer não. Mas quando os nossos problemas, quando os nossos olhos estão voltados para outras coisas, aí aquilo vai encher o nosso coração. Vai encher. Sabe por que Eva pecou? Porque os olhos dela estavam voltados para a fruta. Para o fruto. Precisamos entender. E aqui a história desse jovem, ele falou muito sobre isso. E a pergunta que fica para nós, como e você, como está? Os seus olhos estão voltados para uma só direção? Para Cristo? Os seus olhos estão voltados para uma só direção? Para Cristo? Segundo, você já decidiu jamais voltar atrás? Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tanta coisa que esse mundo nos traz de ruim. Porque eu sei que, como eu, muitos de vocês que estão aqui deixaram problemas lá fora, deixaram lutas lá fora, deixaram afrontas lá fora, deixaram coisas para decidir lá fora. Eu sei disso, que muitos de vocês que estão aqui passaram essa semana, uma semana de luta, de perseguição, eu sei, mas você já decidiu jamais voltar atrás? E terceiro, você já deixou de ter planos apenas para você? Que tipo de plano você está fazendo, querido? Que tipo de plano, querida, você tem feito? O que é que está movendo o seu coração? É bom ter planos? A Bíblia, ela diz que é bom nós termos planos, nós planejarmos, mas esses teus planos, Jesus está incluído? É Ele que está à frente disso? O objetivo final é para Ele? Não, o objetivo final é para mim. Então, querido, esses planos precisam ser deixados de lado. Você precisa incluir. Existia um locutor, eu esqueci o nome dele, sei o que lá, Silvestre, os mais antigos devem lembrar, J. Silvestre, se não me engano, que ele dizia assim: só entre onde Jesus puder entrar. Ele começava o programa dele dizendo isso: só entre onde Jesus puder entrar. Porque nós precisamos entender isso. Querido, quem está crucificado com Cristo não vive sonhando com uma grande casa. Quem está crucificado com Cristo não vive sonhando com um carro do ano todo ano. Quem está crucificado com Cristo, o seu grande sonho é ir morar no céu. Eu me converti em outra denominação no ano de 1994. Estou fazendo agora 32 anos, se eu não me engano, de cristão. E quando eu me converti, a gente ia para a rua entregar literatura. E o nosso jargão era esse: aceite Jesus para ir morar no céu. O jargão do crente era esse: aceite Jesus para ir morar no céu. Hoje está sendo mudado. Hoje muitas pessoas estão dizendo assim: aceite Jesus para não sofrer mais. Isso é mentira. Nós vamos passar por lutas, está escrito. Digo-vos isto, João 6,33, digo-vos isto para que em mim tenhas paz, neste mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições e nós teremos mais ainda, porque teremos um grande perseguidor. Então, o nosso sonho precisa ser ir morar no céu. A igreja do Senhor precisa resgatar esse sonho. Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam resgatar esse sonho. E nós precisamos mostrar isso nas nossas vidas, como pais, como mães, como avós, como tios, como vizinhos. Precisamos, olha, para que tu é crente? Por que tu é crente? Ah, eu sou crente. Por que tu é adventista? Eu sou adventista porque eu gosto lá dos desbravadores. Amém, glória a Deus, isso é bom. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é ir morar no céu. Por que eu vou negar tudo daqui da terra? Porque eu quero ir morar no céu. Esse precisa ser o sonho. E não o sonho de apenas ter uma casa grande. É bom? É, mas não é esse o sonho. Ter um carro do ano todos os anos é bom, mas não pode ser o nosso sonho. O nosso grande sonho é ir morar no céu. E eu quero concluir esta mensagem
lendo com você. Apocalipse, capítulo de número 21. Nós vamos lançar aqui no telão para aqueles que não têm Bíblia, porque eu gostaria muito que você lesse comigo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 16 ao versículo 27, para que possamos ver o que sonha quem está crucificado com Cristo. Se você sonha isso, você está crucificado com Cristo. Se você sonha, se você tem esse sonho, você está crucificado com Cristo. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, até o versículo 27, que diz assim: a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homens, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônia, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, porque as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Amém? Precisamos sonhar com essa cidade. Eu quero chamar aqui a minha esposa, ela vai cantar, e eu gostaria que deixe o Senhor falar com você através dessa canção, para que o seu sonho seja mudado, para que você deixe de estar sonhando com coisas que ficarão aqui na terra, para que seu olhar esteja voltado para uma só direção, para que eu e você não pensemos em voltar atrás, e para que os nossos planos não sejam apenas sobre nós, mas principalmente sobre aquele que nos levou e que nos deu essa salvação. Queridos, eu não sei como está a tua vida. Eu não conheço as tuas lutas. Eu não sei o que esta semana representou para você. Eu não sei até se você pensou em desistir. Não sei. Mas há alguém aqui que está aqui nesse lugar, que está aqui hoje, que conhece cada passo, que conhece cada pensamento, que conhece a tua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te chamou para te levar para essa cidade. É para esse lugar que eu e você vamos. É para este lugar que Ele chamou a mim e a você naquela cruz de Cristo. Amém?
Fecha teus olhos e vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta promessa. Muito obrigado porque sabemos que todo o sacrifício que nós estamos passando, que toda luta, que toda afronta, que toda perseguição, que tudo que tem se levantado contra nós, Senhor, é porque nós escolhemos a Ti, é porque nós escolhemos estar crucificado contigo, Senhor. E, meu Deus, nos ajuda, como foi a oração do Teu Filho Jesus, que pediu para não nos tirar desta terra, mas para nos ajudar a suportar e a vencer, para que logo, logo nós estivéssemos para onde Ele estava. Essa tem sido a minha oração. Me ajuda a suportar essas lutas. Me ajuda, Senhor, a continuar firme, com os olhos voltados para Ti, Senhor. Me ajuda a jamais voltar atrás. E me ajuda, Senhor, a não ter planos pessoais apenas, não ter planos próprios apenas, mas que os meus planos estejam recheados da Tua presença. Assim eu te peço, Senhor, que faça com a vida de cada um dos meus irmãos que entraram neste lugar, daqueles que estão nos vendo pelas redes sociais. Meu Deus, toca o seu coração, muda a sua maneira de entender a crucificação do Teu Filho Jesus, para que nós possamos resistir no dia mau, para que nós possamos estar, Senhor, com todas as armas celestiais em punho, pronta para ser usada, Senhor. Nos ajuda, Pai. Senhor, despede cada um dos meus irmãos com essa certeza no coração. E se algo precisa ser mudado em suas vidas, Senhor, que, Senhor, essa seja uma decisão pessoal, mas seja uma decisão definitiva na sua vida, Pai. Esta é a minha oração, Senhor. A começar por mim, Senhor. Que a minha vida seja transformada de acordo com a Tua palavra, porque eu quero, Senhor, em muito breve, entrar nesta cidade e desfrutar de tudo que tem nela e que foi reservado para mim. Faz assim, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, é tudo isso que eu te peço. Já te agradeço, em o doce nome de Jesus. Amém.